Meio-dia mais 30 minutos. Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2024 e até 1h27 eu, Vanessa Oliveira e meu parceiro André Santos fazemos companhia para você, sintonizado na Rádio Canção Nova FM 95.9 no coração do Vale, a sua Rádio Canção Nova de São José dos Campos. Desde já, seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9. Ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse Canção Nova SJC e lá você acompanha toda a nossa programação. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e procure pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Dezembro chegou. Quando dezembro chega, vivenciamos diversos acontecimentos, não é mesmo? Festas de final de ano, as reuniões em família, o fechamento de um ciclo, o amigo secreto, a confraternização e a reflexão sobre o que foi ou não conquistado e a expectativa da renovação com o ano novo. É neste período que muitas pessoas fazem uma espécie de balanço nos últimos 12 meses e percebem que praticamente, muitas vezes, metade dos planos traçados não foram cumpridos. O fim do ano, ou mesmo o fim de mais um ciclo, ao lado das tradicionais festas de fim de ano, pode desencadear vários sentimentos. Para algumas pessoas, euforia, alegria, adoram viver esse clima de Natal, esse clima de Ano Novo. Mas para outros, pode gerar ansiedade, melancolia e até quadros de depressão e insônia. Isso é a síndrome de final de ano. Já ouviu falar sobre isso? Pois é, esse será o nosso assunto de hoje. E você? Como que tá o coraçãozinho aí, a mente? Tá ansioso? Tá feliz? Tá triste? Esse ano foi um ano complicado? Você não está nem no clima de Natal, como alguns dizem? Ou isso para você não tem muito significado? Tá tudo certo? Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre isso, sobre como lidar com esses sentimentos, como viver bem esse período, né? Que para nós cristãos é muito além disso, mas claro, cuidando da saúde mental, que é essencial. Você pode participar conosco mandando a sua pergunta, o seu testemunho, o seu relato para o nosso WhatsApp, que já está liberado. 3019-8801, 12-3019-8801. Você manda sua mensagem de texto ou de áudio não muito longo. E se você não quiser se identificar, tá tudo certo. Só coloca aqui não me identifique ou grave o áudio, fala que não quer ser identificado. O importante é ter a sua companhia, a sua participação. Não saia daí. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de conhecer a nossa convidada de hoje, vamos saber como fica o tempo aqui na nossa região. Mônica Maria conta pra gente aí, essa semana de bastante instabilidade, aí o sol apareceu, teve chuva, mas conta um pouquinho pra gente, esse calor parece que já tá voltando, né? Hoje já tá bem mais abafado. O que os meteorologistas prevêem pra hoje? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. É isso mesmo, o calor e as altas temperaturas estão de volta. Começando o nosso boletim do tempo pelo Vale do Paraíba nesta sexta-feira, devemos ter um dia de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Mínima de 18 e máxima de 28 graus em Jacareí, São José dos Campos. No litoral norte, o dia deve ser parecido com o Vale. Dia de sol com muitas nuvens e chance de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 17 e máxima de 26 graus em Caraguá e São Sebastião. Na Serra da Mantiqueira, a sexta deve ter céu nublado e a partir da tarde tem chance de pancadas de chuva de fraca intensidade, mas também no período da tarde tem chance de abertura de sol, mesmo que entre nuvens. Mínima de 14 e máxima de 23 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Abre aspas. Obrigada, Mônica, pelas informações. Meio-dia, mais 35 minutos. E como eu disse, hoje o programa Abre Aspas vai falar de um assunto que para muitos pode ser uma novidade, né?
a síndrome do final do ano. Minha gente, vamos entender um pouquinho sobre esse período, né? Esse mês que na nossa cabeça aí parece ter 31 dias, mas passa muito rápido. Mas será que esse passar muito rápido não traz aí pra gente alguns sentimentos, algumas sensações como ansiedade, né? Desespero, agonia para uns, né? Alegria, euforia para outros. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto com a nossa convidada de hoje, ela que já é de casa, sempre está conosco aqui na Rádio Canção Nova durante o terço, né, mariano, da comunidade Pantocrator, que é a psicóloga Natália Toledo. Natália, que alegria poder convidá-la e tê-la conosco aqui na Rádio Canção Nova no programa Abre Aspas. Seja bem-vinda, boa tarde. Olá, boa tarde, Vanessa, boa tarde, ouvintes. É uma alegria estar aqui. Que alegria, viu? Estava falando pra eles assim, eu tenho um carinho por vocês. Que bom, tá vendo? Isso é ótimo. Está no meu Canção Nova, está aqui, no meu coração. Que bom. E a gente se sente acolhido e acariciado com isso, viu? Nos alegra muito. Ô, Natália, tô falando aqui em relação a essa síndrome do final do ano, né? E claro que a primeira pergunta é aquela, né? É algo novo isso? Porque, né, a gente vai descobrindo as coisas, né? Vai pensando, meu Deus, nunca ouvi falar sobre isso. Por vezes pode não ter tido um nome há um tempo atrás, mas isso já existia? Ou as pessoas realmente começaram com isso agora? Hoje, diante das informações que a gente tem, né, mais dados, assim, hoje se fala mais, né? Então pode dizer que é uma novidade, né? Porque informação, nós somos mais informados. Se a gente for olhar lá atrás, na época dos nossos avós, por exemplo, nossa, a gente não via nada disso, né? Não tinha ansiedade, não tinha porque na verdade existia. Sim. Existia, mas não conseguimos dar nome, né, para essas coisas. Então, hoje, diante das informações, porém, ainda não está dentro do DSM, né? Que é o DSM, é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Então, essa síndrome, essa onda aí, né? Ainda não está dentro do diagnóstico, que tanto psiquiatras e quanto psicólogos nós usamos para o diagnóstico dos transtornos mentais. Sim. Mas é uma realidade que a gente observa, às vezes a gente vive isso, né? A gente toca isso, às vezes, na nossa vida, na vida da família, na vida dos amigos. E eu toco isso na minha clínica, né? Na clínica, no atendimento com as pessoas. É real. É algo palpável mesmo ali, né? É real. E o impressionante, né, quando eu produzia a pauta pro programa, é ver pesquisas, né? Porque já tem pesquisas sendo realizadas, acho que até diante desta realidade, né? Porque às vezes você pensa, nossa, mas não tem algo ali realmente oficializado, mas é real. Vocês, como psicólogos ou mesmo os psiquiatras, vivem isso mais de perto diante das reclamações, né, das situações. Mas eu vi que tem pesquisas que revelam que a cada ano essa síndrome do final do ano tem aumentado. É isso mesmo, né? Aumentou. Eu fiz, né, uma pesquisa da USP, de um professor, um médico psiquiatra da USP. Nós estamos em 2024, foi em 2022, bem pós-pandemia, né? Sim. Então, acredito que não tenha mudado muito, mas acredito que deve ter aumentado, né? E ele fez uma pesquisa que existe um aumento de 75% no nível de estresse do brasileiro nessa época. Olha isso. Que interessante, né? E isso está dentro do ISMA, que é o Instituto de Prevenção e Tratamento do Estresse, né? Um instituto internacional também que tem acompanhado esse movimento, essa síndrome, né, do final do ano. E é interessante também, né, Natália, e que você que nos acompanha de casa, porque quando a gente fala desse aumento do estresse, o estresse, ele, por trás dele existem muitos sentimentos, né? A gente fala assim, tô estressada, às vezes porque você tá ansiosa, porque você tá irritada, mas também porque você tá cansada, porque você tá com sono. Então tem vários sentimentos aí que de alguma forma faz com que a gente fique estressado, não é? E nessa época do ano, por que aumenta, né? Então, nós fazemos tarefas diferentes ao mesmo tempo. Nós estávamos conversando antes, né, do programa começar sobre isso, porque até no início da abertura, né, a Vanessa falou sobre isso. A gente acha que o mês, eles são 31 dias, né? Mas não é, a maioria, né? A não ser, eu acho que quem trabalha no comércio.
Mas também tem o estresse de quem trabalha no comércio, Com porque certeza. trabalha o dobro, Constante, né? Dobra. As lojas abrem, né? Ficam até mais tarde, porque o pessoal tá trabalhando, às vezes não tem que comprar as coisas, e aí chega no final do ano, não tem tempo, Sim, né? sim. E aí, olha quanta coisa, tem isso, né? Então, você faz diversas tarefas ao mesmo tempo. O excesso de trabalho, essa pesquisa, né? Disse que nós trabalhamos, olha que interessante, 60% a mais nessa época. Meu Deus. Para poder dar conta para quem vai sair de recesso Sim. e para quem está no comércio, né? Que demanda mais. Então tem um aumento na carga de trabalho em 60%. Às vezes para folgar ali, talvez, né? Vamos pensar, né? Em nós. Às vezes para você folgar. Não é nosso caso, né, André? Mas vamos pensar aí. Para folgar, às vezes, uma semana. Tirar uma semana de recesso. Vocês, psicólogos, às vezes vai parar o atendimento 2 semanas. Para você parar, você precisa se programar. Ou seja, trabalhar mais para deixar mais ou menos tudo encaminhado. Não é isso? É isso. Ó, tá vivendo. A Natália está passando por isso junto com os colegas. E aí depois a demanda é maior, porque a gente para, eles, né, os pacientes não querem que a gente pare, né? Quando volta, né? E aí é que a gente vai tocar nesse assunto também, porque tem as demandas de final do ano. Pois é. E aí volta a galera um pouco, né, precisando a mais da terapia, né? Agora, Natália, quando a gente fala exatamente dessa questão da síndrome do fim do ano, então é um turbilhão de emoções, é isso? Isso, é um turbilhão de emoções, de sentimentos. É exatamente o que você falou, de sentimentos e atividades, né? Também, continuando isso que nós estamos falando, né? Excesso de atividade. Então, a falta de tempo. Então, o tempo curto para fazer muito, né? Vai ser de recesso, você tem que fazer muita coisa em pouco tempo. E às vezes você não dá conta, né? E aí a autocobrança também, acho que é um gatilho, né? Então é um excesso de emoções. E aí você entra também, nós vamos começar a fazer uma análise, né? Do nosso... Como foi nosso ano, né? O que eu fiz? Aí vai trazendo. E aqui a gente também tem que olhar com muito carinho para aquelas pessoas que estão vivendo luto. Sim. Né? Que perderam um ente querido recentemente ou no ano. Então sempre isso é normal, né? Até clinicamente falando. As primeiras festividades, as primeiras datas sem o ente querido, geralmente gera muita tristeza, sim, né? Com certeza. É esperado isso, né? Esse movimento, porque é difícil, né? Você não ter ali. Mas não é só o luto interessante. Quando a gente fala de luto, não é só o luto quando a gente enterra uma pessoa, né? Então tem as pessoas, às vezes, que terminam relacionamentos, né? Hoje... Sai do emprego. Né? É engraçado que... Engraçado não, né? Não é essa palavra engraçado. Posso trocar aqui por interessante. Existe um luto também hoje dos animais, né? Dos pets. Sim, sim. Porque acaba que, para muitos casos, muitas pessoas, o pet ajuda também na melhora da ansiedade, da depressão. Então tem essa questão do luto dos pets. Tem do trabalho, né? Você já falou. Então, não é só o luto ali. Às vezes tá desempregado. E aí tem uma autocobrança de ter que dar presentes. E aí você vai olhar, fazer uma reflexão do ano. Nossa, comecei o ano trabalhando. Caramba, eu vou finalizar o ano desempregado. Ou tô fazendo um tratamento. Ou eu perdi alguém. Aí entra, é muita emoção, é uma carga emocional muito grande nessa época. E por isso essa questão, né, dessa síndrome de final de ano, que chega dezembro, né, vamos pensar aí, né, passamos lá pelos 11 meses, né, e agora a gente está no último mês do ano, vamos pensar assim, né, é como se todas as emoções, né, foram juntadas ao longo desses meses e agora pesa de uma vez. E o que eu acho também interessante, você que está nos acompanhando em casa, né, e também Natália, é essa questão da gente pensar que para muitos, né, chega essa época do ano, né, a gente até brinca, né, que o acender das luzes, para muitos é momento de alegria, né, eu particularmente, eu vou dizer de mim, Vanessa, eu amo essa época do ano, eu me sinto muito feliz, eu me sinto bem, eu me sinto alegre, eu gosto, né,
Porém, a gente sente que a cada ano é exatamente isso. A cobrança, a demanda, parece que o tempo tá passando mais rápido. Aí um chama você para uma confraternização, o outro para uma reunião de amigos. E aí você tem que trabalhar, mas aí você tem que resolver isso. Você tem seus filhos. Se você não parar, né, e falar assim, vamos administrar isso aqui, a gente mesmo gostando, você começa a desenvolver algumas questões emocionais, não é, Natália? Sim. Na verdade, a gente tem que aprender a dizer não. Pois é. Aí chegou a palavra não. Calma, André, não precisa olhar pra gente com essa... André. Por quê? Não. É uma palavra tão simples, mas que tem machucado tantas pessoas, não é, Natália? Mas... Por que machuca? A gente tem que pensar nisso, né? A nossa geração é uma geração que não sabe lidar muito com frustração. Pois é. Né? E às vezes... E muda muito a realidade, a nossa realidade financeira do nosso país, se a gente for olhar, né? Tá mais delicada. Sim. Então, por exemplo, né? Você estava falando. Chama pra fazer confraternização e chama pra fazer isso... Tem hora que essa semana, eu vou falar também. Essa semana eu tinha, no mesmo dia, 2 confraternizações. E as 2 eram importantes. E aí eu olhei, fiz uma análise. Falei, bom, quem primeiro me convidou? Né? Então eu vou na que primeiro me convidou. Que depois de um tempo a outra me convidou. Eu falei, eu não consigo estar na outra, não tem como. Né? Eu não sou... Não tá bilocando, né? Não sou Padre Pio, né? Sim. Padre Pio que conseguia, não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E tá tudo bem, né? Eu não sofri por isso. Eu escolhi, falei, eu não vou nesse lugar, porque no mesmo dia, no mesmo horário, eu tenho que estar no outro. E aí entra aqui, olha que interessante. Às vezes, isso é uma questão também que essa semana eu tenho trabalhado bastante na clínica. Às vezes você vai desagradar as pessoas. Pois é. E eu acho que é um dos medos, né? Isso, acho que entra numa questão também de autoimagem, né? Então, que imagem? Nossa, eu preciso sempre ser olhado como perfeito. Eu sempre, né, tenho que estar tudo corretinho, né? A gente busca a vida correta, a gente busca, né, o equilíbrio das coisas. Mas não tem como. Tem hora que você vai decepcionar alguém. Tem hora que você vai frustrar alguém. E tá tudo bem. Então, eu não fui na outra e tá tudo bem. Eu não ia. Fazer o quê? Paciência, né? Não consegui estar. Aí o que o outro, aí entra aí, né? O que o outro vai achar, vai pensar. Aí é um problema que é do outro, não é meu. Né? Então tem essa questão também. Gente, olha que interessante. Todas as emoções vêm pra fora nessa época. Não tem como, né? E sabe outra coisa também que me chama bastante atenção, né? É exatamente essa agitação toda, né? E se a gente parar pra pensar, tudo isso por 2 dias. Não é? Não é? Na verdade... Dia 25. E do dia 31. E dia 31, que na verdade é dia 1º, que a gente celebra ali o ano novo, né? Não vamos nem pensar na véspera. Porque os dias mesmo, a gente olhar no calendário, vamos pensar num feriado. São 2 dias. É verdade. Não é? Então, como é importante a gente estar equilibrado emocionalmente, reconhecer isso, né? E às vezes parar e falar, opa, peraí, né? Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Porque se a gente não tomar, vamos dizer, as rédeas disso tudo, isso começar o ano aí pode dar mais trabalho ainda pros psicólogos, não é, Natália? Você pode chegar lá, às vezes, o que era ali uma síndrome, um estresse, talvez ali, né, uma ansiedade que gera um transtorno. Gera uma coisa mais grave, não pode gerar? Pode, com certeza. E às vezes isso também, essa síndrome do final do ano, é um alerta, às vezes, de um transtorno que você tenha. Pode ser um sinal, né? Pode ser um sinal que você já era pra ter cuidado. Olha só. Então, às vezes, tá ansioso. Por exemplo, igual a gente tava falando aqui do presente, de dinheiro. Sim. É uma coisa também menina que toca muito na realidade hoje das pessoas. Ter material ali. Ter as coisas. Você que está ouvindo, eu vou lançar uma pergunta aqui pra Vanessa, para o André que está aqui. Ih, André, pegou nós agora. E para você que está nos acompanhando. Eu acho que você já deve ter ouvido eu fazer essa pergunta, mas eu vou fazer de novo. Mas você que está nos acompanhando, fala pra mim, o que é felicidade?
De onde que vem? O que é, afinal, felicidade? Eu lanço essa pergunta muito... Reflete aí pra você o que é felicidade. Eu lanço essa pergunta sempre na clínica, né? Para as pessoas que estão ali. Sim. E quem já tá fazendo terapia já sempre sabe a resposta. Mas quem às vezes tá começando esse autoconhecimento, que aí entra aqui o autoconhecimento, quanto que ele é importante por conta disso... A felicidade é uma coisa que é gritante hoje no mundo, no comércio, nas coisas. A felicidade não está em ter coisas. A felicidade está ligado a quem você é. Então, quem é você tendo tudo e não tendo nada? Você é capaz de ser a mesma pessoa? Porque tem gente que linka, né, a felicidade. Quando eu tenho um carro melhor, quando eu tenho uma casa melhor, quando eu estiver ganhando o salário dos meus sonhos, né? Quando eu puder dar isso para os meus filhos, para minha família. Gente, só que percebe? Você vai... É isso que gera... É essa época também. A gente toca muito isso, o ter. Ter, comprar, fazer. Só que a nossa felicidade está em ser. Olha como é pequeno, simples. E se a gente for olhar para o verdadeiro significado do Natal, o que é? Jesus, né? Grande Deus, né? Deus grandioso, nasceu na onde? Numa manjedoura, num lugar simples. E a gente relembra isso todos os anos. Olha que lindo, pra gente poder perceber o quê? Que a nossa essência tá ali na simplicidade. E é tão importante quando você fala isso, Natália, porque é exatamente isso, né? Que a gente quer trazer essa questão da saúde mental, né? Dos sentimentos, que pode ser um alerta para você, até um start para o próximo ano, né? A gente tem o hábito de fazer a nossa listinha lá de metas, né? Que tal você cuidar disso que está incomodando? Mas muito além disso, né? Quando eu disse tudo isso para 2 dias, porque às vezes a gente se perde, né? E a gente fala muito sobre isso nessa época do ano, a gente ainda vai falar muito sobre isso, exatamente sobre isso, o Natal, né? O Natal se perde nessas compras, nessa ganância por dar o melhor, fazer o melhor, ser o melhor, quando na verdade o principal ali não é nem convidado, né? Porque se é Natal, a gente já falou, né? É celebrado o quê? O nascimento de Jesus ali, e a gente não convida nem o aniversariante para a própria festa, né? Então a gente realmente refletir sobre isso, né? Aonde que tá tudo, né, que tá levando a gente a ter essas questões? Às vezes você fica ansioso, você fica estressado, você fica angustiado, aí você briga em casa, briga com o marido, briga com os filhos, e aí o que era para ser algo celebrativo, bom, gostoso de estar junto, acaba se tornando um ambiente totalmente complicado, né? E aí, quem está à volta não quer ficar próximo. Não, porque quem que quer, não é? Eu não vou na casa daquela família porque, é muito desafio. Eu não quero. Sim. Eu não quero estar... É ruim. É exatamente, estar na simplicidade. Então, eu acredito que a lembrança do Natal, que na verdade, o comércio segue um calendário o católico, sim, né? Cristão. Sim. Na verdade, o calendário cristão, né? Cristão. Então, se você olhar... o comércio segue essas festas, igual a Páscoa também, é o calendário cristão, né? Então, se a gente for olhar, o Natal vem nos relembrar da simplicidade de um Deus que se abaixa até a humanidade, se faz pequenino como uma criança. A criança é simples, né? Pai e mãe, às vezes você vai lá, né? Quem tem criança, né? Afilhada, eu também tenho minhas afilhadas lá, sobrinhos, né? Você vai dar, compra um presentão. Aí aqui que a criança... Faz uma dívida. Não, aí você faz uma dívida. Parcela lá em tantas vezes. 12 vezes pro ano que vem você comprar outro. Pensa. aí aqui que a criança faz? Vê aquilo, acha o máximo, dura 2 minutos. Aqui que ela tava brincando com a caixa do negócio. Eu sou prova viva disso, viu? Com o meu lá em casa. Que ele gosta da caixa. Ele ama a caixa. Que é colorida, é barulhento, o plástico ali faz barulho. E aí você fala, você fica com aquela cara, né? Nossa, porque... Soubesse tinha comprado só a caixa. Não é? Dá pra parcelar em 5 vezes, não em 12. Pensa. Entende isso? Então, o Natal, ele vem nos recordar a simplicidade, né? A simplicidade, eu acho que existe uma dignidade, porque existe um aniversariante aí, né? Ele Sim. precisa ser celebrado. Então, outra reflexão, entrando nisso, no ser, né? Quando você compra uma roupa nova para esse ano,
né? É normal, né? A gente quer comprar roupa nova. E eu acho que não é nem ruim, é saudável, Não, é saudável, né? se arrumar ali, Sim. né? Eu acho que faz parte. Tem até um estudo que a limpeza, o cuido pessoal Sim. faz parte da nossa sanidade mental também, né? Só que assim, você tá se arrumando pra quem? Você tá se arrumando pras pessoas, pra mostrar... Ou você, no fundo do seu coração, né, tem essa dignidade, mas é pro aniversariante, né? Então, olha pra isso. Pra quem que você tá se arrumando? Você quer mostrar o quê pro outro? Pois é. O valor está em ser. Então, não adianta lá, você vai, arruma, tá lindo, mas abre a boca... Pois é. Abre a boca, faz mal ao outro. Mas olha que interessante, o outro, acho que aqui quando a gente fala do outro, é uma consequência. Você tá fazendo mal pra você mesmo. Porque primeiro, você está... Quem é a sua companhia, né? Quem está com você o tempo todo? Às vezes a gente, né, conversa isso na clínica e algumas pessoas falam pra mim, que fulano é assim, que fulano... Aí eu olho pra pessoa e falo assim, ai, que triste ser essa pessoa. Porque ela tem que aguentá-lo o tempo todo, né? Tem que aguentar ela ser assim o tempo todo. Então, quando ela é com o outro, ela é um reflexo para o outro, de como ela é. Mas estar com ela é o tempo todo. Lógico, aqui a gente tem também que usar muito da misericórdia, né? Da bondade, os princípios cristãos, né? Que faz parte da coerência da vida. Então, a gente tem que amar o próximo, né? Às vezes a gente tem que tolerar também. Existe, às vezes, um porquê ela tá... sempre tem esse comportamento, né? Do outro. Tem um porquê ela estar assim. Às vezes tem uma dor, uma doença. Às vezes passou por problemas difíceis. Releva, né? Sim. Mas saiba o seu lugar. Saiba de onde você pode estar, né? A gente se doa, né? A gente nunca pode perder isso, né? A coerência da vida cristã. Mas a gente precisa também ter o nosso lugar para que isso não transforme em transtorno. Com certeza. Né? Às vezes tem pessoas que nos machucam tanto e a gente, por um princípio cristão, você vai lá, se dá chance e volta, mas isso se torna doentio. Então, a gente precisa ter um pouco de coerência, né? Pra saber o limite, pra né? saber, então tem que se reconhecer, né? Saber o seu limite, saber o seu lugar, saber como se comportar. E principalmente nessa época que vem tudo isso pra fora. Com certeza. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo aqui no programa Abre Aspas, hoje conversando com a Natália Toledo, ela que é psicóloga, sobre a síndrome do final do ano. E você aí de casa, como é que tá? Tá tudo certo, tudo tranquilo, essa época do ano na sua casa, vocês festejam tranquilamente, você não fica ansioso, agitado, já gosta, é comum aí, tá tudo tranquilo ou não? Esse ano tem um motivo às vezes pra tá triste, vai ser um ano mais difícil, ou você tá sentindo que nem quer festejar, não quer celebrar nada. A gente hoje tá conversando um pouquinho sobre isso e a Natália, claro, vai trazer algumas dicas, né, de como enfrentar essa situação em relação à ansiedade, né, a melancolia também. Vamos falar um pouquinho sobre a questão, né, do estresse aí e como revisar a nossa vida, né, talvez aí fazendo um balanço, né, o que foi bom, o que não foi tão bom assim, o que a gente pode melhorar, e a gente volta já já. 1h mais 2, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2024 e hoje nós estamos recebendo com muito carinho a psicóloga Natália Toledo, falando sobre a síndrome do final do ano, sabe? Aquele sentimento que às vezes fica exacerbado, a ansiedade, o desespero, a correria, aquela coisa que começa a te incomodar. E interessante, né, a gente perceber que às vezes a pessoa começa até a ter sintomas mesmo, por exemplo, dor de cabeça, e você não entende, fala, meu Deus, que dor de cabeça é essa que não passa, né? Mas eu não comi nada de diferente, não aconteceu nada de diferente. E na verdade não é, Natália? Às vezes é a sua ansiedade, é o seu desespero sem você perceber que tá causando algo físico ali, não é? Eu vou falar outros também. Dor nas costas, dor no pescoço, insônia, às vezes dor no estômago. Gente, é tanta coisa que a gente pode perceber que acontece
E às vezes é o quê? Uma ansiedade, é excesso do estresse, um cansaço que não passa. Sim. Né? Que você deita, dorme, mas não passa. Acorda mais cansada ainda, né? Bem Né, isso. André? É por aí, né? Mas sabe o que é interessante, né? Que eu acho que a gente fala dessa síndrome do final do ano. Daqui a pouquinho eu vou colocar as participações aqui. Você pode continuar participando conosco. 12 30 19 8801. Conta pra gente aí como é que tá esses preparativos. É também a gente entender que, por exemplo, algumas profissões exigem essa correria. Tá aqui, ó, prova viva aqui, né? Quem faz programação, quem opera áudio, quem trabalha na produção jornalística. Por quê? Nós estamos vivendo hoje dia 13, mas as pautas, a programação, tá lá no dia 15 de janeiro. Vou falar dos psicólogos né? também. Vamos lá, né? A gente sempre... atende todo mundo. Mas é que nas nós... clínicas, Sim, né? mas eu tô dizendo no sentido que a gente já tá lá na frente, Sim, vivendo hoje, mas pensando assim, lá. o nosso trabalho tem que estar pronto lá para outros dias, né? Vocês param agora ou não? Não, a rádio não para, Mas a né? programação, você já tá pensando o programa lá na frente. Sim, a gente tem que deixar tudo Na verdade, adiantado vocês sempre estão assim, né? o tempo todo. O trabalho de vocês é esse, Exige né? isso, exatamente. Então, assim, mas a gente também tem que saber lidar com algumas questões, né? Ok, isso faz parte do dia a dia, mas será que às vezes essa época do ano a gente não tem que tomar cuidado para estar ainda mais acelerado, sem a gente perceber, né? O limite ali é 80 e a gente tá a 120. Pois Às vezes a gente também tem que ter esse autoconhecimento. E aí que eu te pergunto, Natália, dentro dessa síndrome do final do ano, que é esse turbilhão de emoção, a pessoa, ela consegue perceber que ela tá ansiosa demais ou desesperada demais, enfim, consegue ter essa noção? Bom, nós podemos separar aqui 2 tipos de pessoas, tá? Primeiro, a pessoa que já tem um conhecimento sobre si mesmo, né? Então, durante o ano fez terapia, parou às vezes, teve até alta. Ou às vezes parou por algum motivo e não retomou. Às vezes é um conhecimento mínimo, né? Sim. Sobre si, acho que ela vai conseguir perceber. Mas tem aqueles que não percebem, que é demais, assim. É a maioria. Né? Eu ia falar 90%. É a maioria. Que é infelizmente, poucas pessoas fazem terapia hoje, né? Poucas. Por N motivos, né? Sim. Às vezes a questão de acessibilidade a isso, né? Mas olha, além da porque eu conheço muitas pessoas que quando querem mesmo, eu conheci uma pessoa que eu proporcionei a ela um atendimento gratuito. E aí ela morava num bairro, ela tinha que se deslocar para o outro. O único esforço dela era ir até o bairro. E aí ia ser um atendimento numa clínica legal, não comigo, né? Com outro profissional, semanal. Pergunta se foi. Não foi. Porque tinha que se deslocar. Então tem... ainda hoje existe, nesse tempo, muitos tabus, né? Sim. Muitas dificuldades de entendimento mesmo. Às vezes falta conhecimento, às vezes é preconceito, às vezes a pessoa é um orgulho, enfim, N motivos mesmo que a pessoa não faz e precisa. Então, geralmente, essas pessoas dão mais trabalho nessa época e são as pessoas que se percebem menos por conta disso. Ela acha que se percebe mais, mas não. Todo mundo tá vendo, menos ela. Olha só. Natália, tem algumas participações aqui, aí a gente vai para alguns... Dentro dessas perguntas, né, participações, a gente vai entendendo também outras questões da síndrome, né? Porque eu disse lá no início, né, tem essa questão, né, de todo mundo achar que, Feliz Natal, alegria, sorriso, mas para algumas pessoas não. Como é o caso da nossa ouvinte, que eu não vou identificar, ela diz aqui: boa tarde, estou sentindo tudo isso que vocês estão comentando. Por quê? Perdi o meu pai no mês de outubro. Aqui em casa não temos nem clima para celebrar essa data. Muitas pessoas se organizando, mas eu já disse que eu não vou conseguir estar com a família, porque isso ainda dói muito para mim. Só que as pessoas não entendem o que eu estou sentindo. E isso é muito sério. Não é, Natália? Sim. Porque é um dos sentimentos da síndrome do final de ano, não é? E interessante que primeiramente, meus sentimentos para ela, né?
uma das coisas para saber lidar com isso é reconhecer e respeitar seus sentimentos e reconhecer também a emoção do outro. Você precisa, né? Se tá difícil, tá doendo, o luto, para vocês saberem, dentro do diagnóstico, né, DSM, ele leva 2 anos para a pessoa poder respirar e falar: agora sim eu consigo dar mais passos, né? Não, dói ainda, mas tá melhor, entende? Então, a gente fala que a cura mesmo do luto são 2 anos. Então, agora sim, né? Após 2 anos, a pessoa consegue. Então, assim, é lógico, eu acredito, principalmente no caso dela, tem essa questão que a gente precisa respeitar e reconhecer os sentimentos, a emoção nossa e do outro. Mas às vezes as pessoas querem ajudar, tem isso também. Eu tava atendendo um senhor que ele tinha muitos anos de casado. E ele, né, muitos anos com a companheirinha dele ali, ela faleceu. E a família ficou muito preocupada com ele, né? Sim. Ele foi fazer terapia comigo e a família muito preocupado. Só que é o jeitinho dele, as coisinhas dele, é o tempo dele, né? Lógico, ali comigo eu alertei ele para algumas coisas, até alerto essa ouvinte também, né? Porque se ela não procurou uma ajuda, é importantíssimo no luto. Você é um local, porque a terapia é um local onde você pode se expressar ali sem julgamento, sem preconceito. A pessoa está ali para te ouvir, né? Então vai procurar ajuda se caso você não faz isso. Por quê? É isso que às vezes o familiar também tá vendo. Às vezes a pessoa vai se isolando. Ela vai se isolando na dor dela. E não é muito bom, assim, né? É importante você reconhecer, saber da sua emoção, se acolher o outro, mas atenção, né? Atenção, porque às vezes você pode entrar numa depressão. Aí é pior, né? O caso depressivo é bem pior. Então, o luto tem o seu tempo, tem suas fases, mas atenção. Se você tá com dificuldade de lidar com isso sozinho, procura um profissional para te ajudar. E eu acho que é aquilo, né, Natália? São 2 pontos, como você bem colocou. Eu acho que sim, a gente tem que aprender a respeitar o luto do outro, o tempo do outro, o sentimento do outro, né? E com certeza, né? Eu acho que o familiar, muitas vezes, ele quer ter você ali do lado dele, né? Como também forma de prevenção para outras questões, né? Então, assim, exatamente. Talvez conversar em casa, ver com essas pessoas, né? A gente entende, eu não quero ir de jeito nenhum, tá? Mas nem um pouquinho, né? Será que eu ia falar isso? Não é? Não, então, por favor, fale, porque você que é psicóloga e tem esse entendimento, né? Não, mas nesse sentido, né? Que às vezes a pessoa, talvez colocar ali um limite, falar, olha, colocar também as suas questões, olha, eu vou, não é isso, Natália? Por favor. Eu acho que colocar um sentido. Sim. Toda dor, todo sofrimento. Eu gosto muito de falar da questão da dor do sofrimento, né? Porque ela é real. Sim. E ela é do nosso século. A gente lida o tempo todo com isso. Só que a gente vai sofrer, entende? Eu sei que o luto é muito delicado. Muito. Só que você precisa lutar. É luta no luto. Você precisa lutar, você não pode entregar as pontas. Porque, gente, quem vive a depressão sabe. A depressão é um transtorno. Sim. O luto, essa síndrome que nós estamos falando aqui, é uma síndrome. Ela passa. Mas a depressão, ela é um transtorno. Olha a palavra, transtorno. Ela traz um transtorno para nossa vida. Gente, não queira ter, porque é muito difícil, né? Pra pessoa, eu atendo muitas pessoas assim. Pequenas vitórias, às vezes uma pessoa conseguir escovar o dente, eu já fico feliz. A pessoa conseguir tomar um café da manhã, eu tô feliz. Levantar da cama. Eu fico muito feliz por ela. É disso que nós estamos falando, entende? Então, pra você tá doendo, né? Eu acho que é importante você reconhecer, saber. Eu sei que realmente não vai ser a mesma coisa, não é o colorido, lindo, maravilhoso. Mas você precisa se alimentar, não precisa? Então fala, olha, eu quero ir, mas eu não quero participar de amigo secreto. Tudo bem, você não precisa, eu não quero estar lá. Que é outro ponto também, né? Já aproveitando o gancho. Não quero estar lá brincando de amigo secreto. Mas acho que é importante você preencher o seu coração. Inclusive, eu escrevi aqui, ó. Combater a solidão. É uma das formas de lidar com isso durante essa síndrome do final do ano, né? Combata a solidão. Porque, lembra, às vezes a manifestação
dessa síndrome esse ano, né, no final do ano, às vezes ela tá querendo te alertar que você pode ter um transtorno. E aí você precisa o quê? Para você não gerar um transtorno, você precisa combater. Então, combater a solidão também é uma das situações. Para algumas pessoas é um tempo melancólico, né? Natal, aquela música, mais melancolia. Mas atenção, para onde você está olhando e levando isso? Né? Você está olhando muito mais para as dores, porque aqui não é uma falsa felicidade que eu quero dizer para você. Sim. Né? É uma questão de força e resistência diante das dificuldades. É isso. Porque a gente vai ter sofrimento o tempo todo. O tempo todo, né? Exatamente. Vai passar seu luto, você vai ter outro. Vai, né? Não quero desanimar ninguém. Eu quero, pelo contrário, trazer você para que você entenda que você tem a capacidade de lidar com isso. Eu vejo isso todos os dias nos meus atendimentos. Isso me emociona, isso é lindo. É isso que me mantém trabalhando todos os dias. É de ver a superação, de ver a transformação. Esse ano eu vi uma pessoa que eu atendo esse ano, que há muitos anos ela faz acompanhamento médico, psiquiátrico, que toma medicação. Gente, há muitos anos. E esse ano eu tive a oportunidade de tocar a vida dessa pessoa. E ela chega, isso me emociona demais. Ela chega o final do ano muito bem, muito bem. Conseguindo ter a vidinha dela, conseguindo trabalhar, sabe? Conseguindo se relacionar com as pessoas. Entende? E essa pessoa, ela fez o que? Ela lutou a vida toda. Ela lutou. Olha que lindo. Ela chegou na recompensa dela. Ela lutou. Eu falo, não sou eu. É a pessoa. Com certeza. Então fica essa dica pra você aí, né? Colocar realmente essa situação. Se você se sente à vontade, tenta ir lá um pouquinho, né? Fala, olha, eu vou vou lá, vou ceiar com vocês, né? Depois a gente volta um pouquinho, né? A vida, né? Sim, aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Outra participação aqui, a dona Maria do Carmo, do Galo Branco, colocou aqui. Boa tarde. A minha correria aqui são as costuras. Final do ano chega muitas roupas pra consertar e a minha pressa é atender as clientes que estão ansiosas com o final do ano, colocou risos aqui. Isso pega, viu? Pois é, né, dona Maria? Tá vendo? Cada um com a sua correria, né, Natália? Uhum. E é por isso que a gente... E olha o que ela coloca, que estão ansiosas com o final do ano. Então, é exatamente esse movimento, né? Às vezes, né, dona Maria, tinha o ano inteiro, né, pra arrumar as roupas, mas resolveu justo agora, né? Então, é tomar cuidado mesmo com essa situação, né? Porque se a gente não ficar atento, isso pode passar pro outro também, né? Sim, e ó, tá vendo? Uma coisa puxa a outra, ela, né, fica ansiosa, ela aí cobra o trabalho dela, né? As costureiras também, né? Trabalham bastante essa época, eu preciso pra semana que vem, pra amanhã, né? Então... E aí elas dobram o horário e vira noite trabalhando. E aí é exatamente o que você falou. Tomar cuidado pra gente não passar isso pro outro. Respeitar, né, o tempo do outro também. Agora, Natália, outro ponto também, né? A gente já tá caminhando aí pros minutos quase finais do programa. Mas outro ponto que eu queria que você abordasse é em relação, por exemplo, né, à síndrome do final do ano, quando as pessoas acabam fazendo aquele balanço do ano todo, né? E aí ela fala assim, imagina, eu nem tive um ano bom. Por que eu vou agora, nesse final de ano, celebrar, comemorar, né? Então não vou. Isso também é comum? E nós até falávamos, né? Sabe aquela trend, como que fala do Instagram? Trend lá, por que eu vou ser triste esse ano? Não, é triste? Por que eu vou ser triste se né? Só que aí tem aquelas pessoas que falam, gente, mas eu fui triste. Não tenho nada, né? Exatamente o que você tá falando. Eu não tenho que celebrar. Só que aí eu quero trazer aqui o exemplo de uma pessoa que eu acompanho. E essas últimas semanas nós tínhamos trabalhado justamente isso, né? Ela trazia pra mim sobre isso. Ela falou, nossa, eu comecei a olhar, ela já fazendo a análise dela, né? De o balanço do meu final do ano. E ela queria muito, ela falando pra mim, eu queria muito no começo do ano, assim, melhorar o trabalho, trocar de emprego, conquistar mais coisas, melhorar o salário. E ela falou, caramba, e eu tô vendo que eu tô encerrando assim, eu não consegui nem a metade do que eu queria. E aí, lembra, eu quero voltar aqui que eu falei sobre a questão da felicidade, que é o ser do que o ter. E aí eu ajudei ela a olhar
na questão de o quanto que ela, como pessoa, ela se transformou. Então, se você que está aqui acompanhando, se você olha, não olhe só para os seus bens materiais. Às vezes, realmente, gente, vamos ser realistas. Às vezes foi mesmo um ano difícil. Sim. Né? Financeiramente. Às vezes foi difícil psicologicamente. Foi difícil, ela teve uma doença. Sei lá, inúmeras questões. Se você falar, caramba, eu não tenho nada de bom para celebrar. Gente, e você? Né? A sua superação, isso que é lindo, a nossa superação, a gente conseguir dar passos. Como que você respondeu a isso? Se você tá aqui vivo, com saúde, bem, pronto aí, tô te dando motivos para você celebrar esse final do ano. E entender e colocar um sentido. Quando a gente coloca um sentido, a gente sai de nós mesmo para celebrar algo. Então a gente tá saindo da gente, entende? Das nossas dores. Então a gente fica muito enraizado entre nós, né? Em nós mesmos. Ah, porque eu fiz, né? Eu não fiz, que eu não conquistei. Não cumpri as promessas do começo do ano. Mas eu gosto de falar assim, por isso que tem os dias, né? Pra gente recomeçar. Recomece. Tem aí, ó, oportunidade de recomeçar. E, ó, começa fazendo pequenas coisas. Não coloca lá coisas absurdas. Eu quero emagrecer 15 quilos, né? Não, eu quero começar a fazer atividade física. Pronto. Sim. Porque o emagrecer vai ser uma consequência. Né? Quero começar a fazer atividade. Ok, então o que eu posso fazer? Começa uma caminhada, que é gratuita, né? Você pode começar com 15 minutos. Ah, não, eu quero já começar a correr, mas o atleta começa já correndo? Não, ele começa caminhando, vai trotando, vai aumentando o tempo, né? Então, começa nas pequenas coisas, né? Então, se você tá olhando muito pra você, pros seus problemas, você tem que sair de você, sai de você. Né? Viktor Frankl fala muito isso, um autor da psicologia, né, em busca de um sentido, a logoterapia. Ele fala que nós encontramos sentido na vida quando a gente contempla, quando a gente produz algo, quando a gente faz algo. Então, quando a gente olha para o outro, né? Então, estar em família, olha que bênção, né? Você estar com todo mundo da sua família bem, todo mundo vivo. Faz aí, ó, uma ceia entre vocês, na sua casa. Simples, gente, coisa mais lindinha, simples, sabe? Se arrume para os seus, né? Se arruma primeiro para você, mas se arruma para os seus. Uma coisa simples, tranquila, mas de poder mudar, né? Ai, vou a passagem do ano. Ai, não foi tão fácil, mas que bom, nós estamos aqui bem, todos com saúde, unidos. Pronto, é isso que importa. Com certeza, até falando disso, tem uma frase de São Francisco de Assis, que eu gosto muito, que fala assim, ó: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Olha, que lindo. E é bem isso mesmo, né? E agora também, né, eu acho que fica até essa dica sua em relação a essa questão, né, dessa trend que a gente falou em relação ao Instagram, né? Você triste esse ano, né? É você realmente tentar, às vezes, fazer aí. A gente não faz tanta lista, né? Lista de compra, faz uma listinha lá, né? Olha, esse ano foi, né, ruim, teve isso, bom, teve isso, mas o bom, minha gente, é esse olhar que a Natália colocou pra gente, é nas pequenas coisas. Ah, mas nossa, eu descobri uma doença. Tá. Eu descobri a doença. Olha que coisa boa, você conseguiu descobrir. Porque tem pessoas sem diagnóstico até hoje, né? Eu faço tratamento, o tratamento tá dando certo. Que bom, obrigado, né? Tá dando certo o tratamento. Ah, eu fiquei doente, tive dinheiro para ir lá comprar o remédio. Olha que bom, você teve condição de ir lá e comprar seu remédio. Eu escutei uma pessoa, então tudo é sobre o seu olhar. Ela faz o tratamento e ela toma, assim, cerca de 15, 20 comprimidos por dia. E eu me marcou muito, porque ela olhava pra mim e falava, ela muito irritada, falava assim pra mim: não é você que tem que tomar 20 comprimidos por dia. Eu falei, mas que bom que você tem a oportunidade de fazer um tratamento e tomar é isso que tá te mantendo viva. Padre Marlon, né? Toma mais de 200, quase 200 comprimidos lá por dia. E feliz da vida. Nunca reclamando, não é? É a gente ter um olhar diferente sobre os nossos problemas, né? É a gente olhar, a gente não tá aqui romantizando o seu problema, não, mas gente. trazendo um fortalecimento
fortaleza e um olhar de esperança também, exatamente, diante das dificuldades. Com certeza. E, Natália, outro ponto também, ó, que colocaram pra mim aqui, me mandaram inclusive aqui, né? A pessoa pediu pra não ser identificada, dizendo, né, em relação a esse período do ano, né? Tá todo mundo já combinando a ceia de Natal, que delícia, isso é muito positivo, isso é muito gostoso, estar junto com os nossos, né? Mesmo que o ano tenha sido difícil, mas vamos lá agradecer a Deus, celebrar, né? A pessoa dizia exatamente isso, que ela já está sofrendo, porque ela teve desavença com um familiar ao longo do ano, e aí vai ter que encontrar essa pessoa. Que dica que você dá para essas situações que são comuns, né? Isso. Família é assim, gente, a gente tem as nossas diferenças e a gente acaba tendo as desavenças, né? Mas que dica que você dá para essa ouvinte, mas aí também engloba os outros? É importante você ter uma expectativa realista. Por quê? Às vezes a gente, né, teve um acontecimento, aí você fala, nossa, porque tem essa questão da esperança, de tá melhor, né? Nossa, eu vou lá, aquela pessoa tá melhor. Seja realista, às vezes você vai lá, aquela pessoa não vai tá boa, aquela pessoa vai estar daquele jeito, do mesmo jeito. Então você vai esperar o quê? Né? Aí é o que você está dando para a pessoa. Então, acho que os princípios cristãos, nós precisamos ter uma coerência de vida, a gente precisa ter um mínimo, ser coerentes, os princípios cristãos, então, o respeito, né, amar ao próximo, fazer ao outro o que você gostaria que fizesse a você. Cumprimento, olá, tudo bem? Boa tarde, boa noite, né? Seja cordial. Se a pessoa não vai te responder, aí já é um problema dela, não é seu. Aí não fica, tá vendo? Aí começa aquele negócio, né? Tá vendo? Tipo, né? Ah lá, aquela pessoa, aí começa. Aquela pessoa, lá, tá vendo? Aí começa um falar pro outro, né? Fala lá, como gera a intriga, começa aí o problema é que era de dois, acaba... A família toda, lá, tá vendo? Lá, mal educado. Lá. Eu sabia que não ia mudar, porque aí pronto, aí começa. Não precisa, né? Então, expectativa realista, né? Você sabe como a pessoa é. Tem uma oportunidade, né? Que às vezes a gente também tem que respeitar nosso tempo. Às vezes a gente também não tá no tempo de conseguir ir lá e resolver. Às vezes dói, a gente não sabe. Eu não posso julgar a pessoa, porque eu não sei a medida da dor e o que aconteceu. Mas seja cordial, né? Faça a sua parte. Vai ter só aquela pessoa lá, né? Não, tem as outras pessoas também. Então faça a sua parte, não é falsidade, entende? Mas é aquilo que Jesus ensina. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você. Então ame, né? Ame ali no que você pode. É nas pequenas. Sabe por que a gente sofre? Porque a gente quer olha muito pro grande. Mas é pequena coisa, é no ordinário, ali na simplicidade, no que você pode fazer naquela hora, no simples. Olha pra simplicidade, mas tem essa expectativa realista. E quando você tiver a oportunidade, pode ser uma oportunidade de vocês melhorarem, né? Sim. Vai que tá mais fácil. Na primeira oportunidade que ela der, né? Se ela já der uma oportunidade assim, vai que ela seja mais amável, vai lá, né? Retribua com amor também, né? Com então, certeza. Aproveita a oportunidade. Natália, a gente já tá chegando no final do programa e só para encerrar, gostaria que você reforçasse para os nossos ouvintes, já deu nosso tempo aqui, mas rapidamente, só pra gente encerrar, reforçasse para o nosso ouvinte em relação a essa questão da síndrome do final do ano, né? Que tem essa questão aí, mas se a pessoa perceber que esse sentimento, essa ansiedade não passar, tem que procurar uma ajuda, né? Isso, é importante porque pode ser um alerta de um transtorno ou a partir disso gerar um. Então, pensamentos acelerados, atenção para isso, né? Eu vou dormir, né? Igual aqui, imagino eles que não param, né? A programação o tempo todo. Eu vou voltar para casa, eles vão fechar o olho, vão ficar lá com a programação. Pode ser que às vezes aconteça, mas que às vezes tem um dia mais estressante, sim, né? Sim. É normal, mas saiba desligar, saiba, né? Acho que isso também é importante. Aqui uma outra coisa é a respiração. Queria deixar isso para você que tá ouvindo, né? A respiração, né? Respira profundamente pelo nariz e solta pela boca, mas bem devagarzinho, sabe? Bem devagar, lentamente, para você conseguir entender que ali tá saindo do seu corpo o ar. Você se conectar com você mesmo. Entenda que nós somos
biológicos, psicológicos, sociais, espirituais, todas as áreas são importantes para encontrar esse equilíbrio. Não encontrei esse equilíbrio, não consigo desligar, pensamento acelerado, uma tristeza constante que não passa nem com, sei lá, tô comendo a coisa mais gostosa da vida pra mim, eu tô com as pessoas mais felizes, divertidas pra mim, e mesmo assim não tá passando, procura um profissional. Natália, eu gostaria muito de agradecer. A gente ficaria aqui a tarde toda batendo esse papo, né? Mas o nosso tempo chegou ao fim. Eu que agradeço. Obrigada e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Gosto muito, né, de estar aqui com vocês. Sempre é uma alegria. Alegria toda nossa. André, obrigada, viu, pelos trabalhos técnicos. Obrigada a você que nos acompanhou. E a gente chega ao final do programa Abre Aspas nesta sexta-feira, agradecendo a semana, a sua participação, a sua interação. E nós retornamos na segunda-feira, se Deus quiser, com mais um tema para você. Agora você fica com a programação direto de Cachoeira Paulista, né? Estamos tendo o acampamento Osana Brasil. Então, toda a nossa programação a partir de agora aí, você vai acompanhar direto de Cachoeira Paulista. Então, siga aí sintonizado na Rádio Canção Nova. Bom final de semana. Tchau, tchau.